gente. Estamos na nossa terceira semana de curso. Acho que vocês já aprimoraram aí alguma coisa com relação ao autoconhecimento, mas essa semana a gente vai entrar nos atributos interpessoais, né? Por mim, eu faria o curso todo sobre o primeiro atributo, autoconhecimento, como eu falei, que é o mais importante. Mas a gente não pode deixar de falar nos interpessoais, que são a empatia e os relacionamentos interpessoais, né? A maioria das pessoas quer se relacionar bem com os outros. Algumas pontuações, então, sobre empatia. Primeira coisa, empatia não tem a ver com simpatia ou antipatia. A gente precisa aprender a ser empático até e talvez principalmente com quem a gente não gosta, com quem nos é antipático. Então, empatia é a gente ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, entre aspas. Eu diria que empatia é melhor dizer que é a nossa capacidade de identificar emoções no outro, entender o que o outro está sentindo. Então, aquele jargão, você tem que se colocar no lugar do outro, às vezes não funciona. Por quê? Se o outro for diferente, a gente não vai, muito diferente, a gente não vai conseguir se colocar no lugar do outro. E outra coisa, se a gente tem, por exemplo, valores e atitudes que a gente acha normal, nada demais e o outro não gosta, como é que vai ser? A gente vai achar que o outro não vai se incomodar com o que a gente faz. Então, a verdadeira empatia a gente deve definir como compreender, identificar a emoção no outro. E às vezes, gente, o ideal é nós partirmos para um diálogo, numa situação de conflito, ok? Então vejam lá o texto que eu deixei para vocês, é muito bom. O artigo é Os Riscos da Empatia Projetada, a Falsa Sintonia que Pode Machucar. É bem interessante, tem uma historinha lá para vocês entenderem bem essa questão. Sobre relacionamentos, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro deles, que eu apresento lá no caderno, é falar sobre a questão das energias, as bioenergias. Nós temos bioenergias, né? A prova disso é que a acupuntura funciona. E quem já não passou por uma situação de chega perto de alguém, a pessoa não precisa falar nada, mas a gente se sente tão bem. Ou aquela outra pessoa que toda vez que vem falar com a gente, começa a dar uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas são pessoas que drenam as nossas energias, puxam as nossas energias e às vezes a gente adoece com isso. Por que é importante eu estar falando dessa questão aqui? Sim, outra coisa, energias também ficam nos locais. Então, tem locais que são contaminados energeticamente e outros que a gente se sente super bem. Mas por que é importante considerar isso para a inteligência emocional? Porque, às vezes, as nossas emoções, o nosso estado emocional é alterado pela influência de energias externas a nós. Então, a gente tem que aprender a identificar e cada um desenvolver os seus métodos de não assimilar com as energias que podem abalar as nossas emoções, o nosso estado emocional. Sobre o outro ponto que eu queria falar, né, sobre os relacionamentos, é que, vejam só, uma pessoa que se relaciona bem, a gente facilmente identifica, né, os atributos dessa pessoa e sente que essa pessoa se relaciona bem. Então, não vou entrar muito nos conceitos, mas quero sugerir para vocês, quando acabarem o curso, leiam lá o livro do Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu disponibilizei um vídeo que faz uma síntese desse livro, vale a pena olhar lá, está dentro da nossa carga horária. E eu garanto para vocês que lendo esse livro você vai sim qualificar, é um best-seller esse livro, vai sim qualificar os seus relacionamentos interpessoais, tá? Nesse capítulo eu também trago várias reflexões sobre comunicação, saber ouvir, conflitos, relações amorosas. Tudo é muito importante, gente. Tudo compõe a inteligência interpessoal. Mas o que eu considero top para você atentar, não pense que essa inserção que eu coloquei lá de inteligência social não tem nada a ver com inteligência emocional. Tem tudo a ver sim. Essa parte de inteligência social em que você não se preocupa somente com o seu umbigo ou com os seus entes queridos. Não, você vai se preocupar
com o planeta, com o mundo, com o universo. Isso compõe inteligência emocional, sim. E tenho certeza que depois da leitura você vai conferir como a questão da responsabilidade planetária tem a ver com inteligência emocional. Aliás, o Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, tem um outro livro que se chama Inteligência Ecológica. Então, por falar de ecologia, vejam só como não tem a ver com a inteligência emocional. Queria ler para vocês aqui o texto do Pensamento do Céu de Elia, que está lá no caderno. Estamos marcados como a sociedade que aportou no século XXI na emergência de uma crise ambiental. A extinção de espécies, a contaminação do ar e da água, o efeito estufa, não são a crise ambiental. São apenas seus indicadores. A crise ambiental é a nossa crise de valores, relacionamento, identidade e conhecimento. E a ponta de lança do nosso comportamento em xeque é o consumo inconsequente que coloca o planeta em risco. Eu queria ter horas aqui para explanar as reflexões que surgem desse pensamento, mas temos um tempo limitado, né? Aceito que entrem em contato comigo, mesmo depois do curso, para a gente debater esses assuntos. Eu tenho um blog também, o Inteligência Emocional a Todos, que tem lá muitos materiais, artigos, vídeos também. Tem uma aba lá de técnicas e planilhas, então você vai poder continuar a desenvolver sua inteligência emocional até durante o curso, se tiver um tempinho, pode pegar materiais complementares lá e estou à disposição para a gente debater. E vamos ter os nossos fóruns também para nós trocarmos ideias e informações, tá? Então, voltando à minha defesa da responsabilidade planetária, né? Dedique-se então com carinho e abertismo a esse capítulo. E você poderá experienciar, caso ainda não se apercebeu, valores mais altruísticos, como compaixão, solidariedade, generosidade, universalismo e outros atributos que se desenvolvem em quem tem responsabilidade planetária. Reforçando algumas sugestões dessa responsabilidade planetária. Pincelei entre uns 30 que tem lá, tá, gente? Primeiro, as práticas sustentáveis, fazer coleta seletiva, reduzir consumos, reutilizar ao máximo, economizar água, luz, tudo isso ajuda. Outra coisa, seja voluntário. Até países super desenvolvidos, as pessoas são voluntárias em organizações sem fins lucrativos, ajudam a sociedade de alguma forma. Quanto mais o nosso país, com tudo isso que está acontecendo aí, a gente precisa fazer um pouquinho mais do que a gente faz no nosso trabalho, dar uma contribuição maior. E no voluntariado a gente também aprende muitas coisas, se relaciona, é extremamente rica a experiência. Ajuda sim no desenvolvimento da inteligência emocional. Exercer cidadania, manter o respeito, enfim, atitudes simples de quem tem inteligência emocional. E a pílula dessa semana, né, é cidadania, pílula 30. Já falei da importância desse posicionamento nosso e atitudes diante da nossa situação no país, né, com a política, é super importante. Ser um cidadão ativo, atento à sua atuação política e social. Respeitar as leis, debater as necessidades de mudança, participar de audiências públicas, cobrar a atuação dos políticos, as responsabilidades que lhe cabem. Viver dentro dos princípios éticos, cooperativos e justos. Quais as suas ações práticas e rotineiras de cidadania? Cai na cultura do jeitinho brasileiro, na cultura de levar vantagem em tudo? Ou age com participação e retidão na sociedade em que vive? Já pensou em dar uma contribuição maior para um mundo melhor? Fica a dica, boa semana!